Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Velic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de teologia de uma maneira que seja compreensível para todos e todas que tenham interesse nessa disciplina, mas que muitas vezes, por questões de tempo, por questões financeiras, não têm condições de estudar formalmente a teologia. Então, caso você se interesse pela temática, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e, caso você queira receber notificações a respeito de novos vídeos, tem um sininho aqui que você também pode clicar e aí você receberá e-mails a respeito de novas postagens. Bom, o vídeo de hoje é ainda decorrência do vídeo da semana passada. Eu recebi algumas perguntas a respeito do tema do Jesus histórico e do Cristo da fé, então eu estou fazendo esse vídeo para responder essas perguntas que me chegaram sobre a temática. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas perguntas, é sempre um prazer e eu acho que a ideia é essa mesma, é vocês verem e perguntarem e a gente vai construindo esse canal junto. Então, a primeira pergunta que eu recebi foi a respeito de quais seriam as dificuldades de se trabalhar esse tema. E realmente há várias dificuldades. A primeira delas eu acredito que seria justamente a questão mitológica, né? Porque quando você vai estudar a respeito do Jesus histórico e do Cristo da fé, você sempre cai numa questão, e que é muito corrente hoje em dia, de pensar, né, a figura do Cristo como somente um mito criado, dentre tantos outros, né, que a gente sabe que existem e já existiram na antiguidade também. Então, o risco de se cair numa postura meramente mitológica é um risco muito grande quando se tenta somente afirmar a fé. A outra questão, que eu considero uma enorme dificuldade, é justamente a questão histórica, porque como nós sabemos, os evangelhos eles não são uma biografia de Jesus, mas eles são narrativas a respeito da pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, se alguém quer uma comprovação histórica, documental e tudo mais, então vai encontrar isso. Então, essa é uma das grandes dificuldades quando vai se estudar o tema, pela ausência, muitas vezes, de documentos que possam comprovar alguma vericidade em diversas dessas pesquisas. Então, esses dois pontos eu acredito que seriam os principais, talvez para elencar alguns, né? Os principais eu acredito que seria esse. A segunda pergunta que me chegou é a respeito da identidade entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Se haveria ou não essa identidade e se haveria uma continuidade ou descontinuidade no discurso, né, que era do Jesus histórico, como narrado nos evangelhos, e do Cristo da fé. Com relação à identidade, eu acredito que a segunda busca nos auxilia muito nisso, porque ela vai fazer questão de frisar essa identidade, de que o Jesus histórico é o Cristo da fé e não deve ser pensado de maneiras separadas. Se nós falamos do Cristo da fé do cristianismo, é porque nós tivemos o personagem, né, o sujeito histórico chamado Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido, há uma identificação. O Jesus é o Cristo. Agora, que a ideia da continuidade, né, isso é um ponto muito interessante, porque de uma forma há continuidade, de uma forma há uma descontinuidade. A continuidade, ela se mostra que Jesus ele entra, né, dentro de todo um arcabouço teórico e já bastante fundamentado da sociedade de Israel, né, toda
é a questão profética, né? O movimento profético que havia, que anunciava o Messias, que anunciava o rei definitivo de Israel. Jesus ele entra nessa esteira, tanto que os seus discípulos vão compreender Jesus posteriormente, né, como esse Messias definitivo que deveria vir, não como um rei político, como era a expectativa judaica, mas como o Cristo definitivo, aquele que anuncia o reino de Deus. Então, nesse sentido, há uma continuidade na questão do Jesus e do Cristo. Isso aí, ele se insere, né, dentro de uma história, vamos colocar assim. E, da mesma forma, a descontinuidade aparece porque Cristo, né, Jesus, no caso, ele rompe com diversas questões do judaísmo do seu tempo. E até mesmo o discurso que é feito de Cristo posteriormente, também muitas vezes, ao longo de vários séculos, desvirtuou muito a mensagem do próprio Jesus, tanto que se tem um Cristo muito diferente do que foi o Jesus anunciado pelos evangelhos. Então, nesse sentido, infelizmente, há uma descontinuidade do discurso do Cristo da fé para o que foi narrado nos evangelhos como o Jesus histórico. E, ao mesmo tempo, há continuidade, porque o rumor a respeito de Jesus que os apóstolos fizeram estava em continuidade com aquilo que os profetas já tinham anunciado. Então, nesse sentido, continuidade e descontinuidade, elas meio que se intersectam aqui. Agora, e a última pergunta que eu recebi a respeito do vídeo passado foi qual que é a relevância do tema, se ele é somente acadêmico ou se ele tem alguma relevância para as comunidades de fé. A meu ver, tem extrema relevância, tanto acadêmica, claro, como eu mencionei no vídeo passado, como também para a comunidade. Porque uma vez se compreendendo que o Jesus da história, o Jesus histórico, é o Cristo da fé, é aquele que, de acordo com a fé cristã, revela quem Deus é, então o anúncio de Cristo passa pela imitação daquilo que Jesus de Nazaré foi. Então, nesse sentido, para a vida comunitária, né, se ela quer realmente anunciar a pessoa de Cristo, isso só vai ser possível se ela, no final das contas, agir como Jesus de Nazaré agiu. Nesse sentido, a relevância é enorme, porque aí realmente o cristianismo pode sair de uma postura somente, muitas vezes, mitológica, de um Deus que não tem nada a ver com a humanidade, que só reina dos céus e pronto, mas não, mas para uma compreensão de que crer em Jesus como Cristo implica agir como ele agiu, porque isso seria o testemunho cristão. Então, é isso. Eu espero que tenha respondido as questões. Caso não tenha, ou caso ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar, para fazerem outras perguntas. É sempre um prazer poder responder. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.